Oi, segundo ano, tudo bem? Para que a gente está aqui hoje para nossa aula de português, nossa segunda aula da semana. Hoje, dia 16, né? A nossa aula do dia 16 de julho, quinta-feira. E nós vamos fazer alguns exercícios de ponto de chegada. Exercícios que são revisões lá de todas as atividades que nós já fizemos aí durante esses dias. Combinado? Página 31 e 32. Vamos lá dar uma olhadinha? Estamos aqui segundo ano e nós vamos fazer hoje esse entre em ação. O que nós temos que fazer nesse entre em ação? Aquele joguinho gostoso que todo mundo gosta, que é o joguinho dos 7 erros. O que eu vou ter que fazer aí? Vamos ler junto com a Pro? Olha lá. Jogo das 7 diferenças. As cenas a seguir apresentam 7 diferenças. Para descobrir quais são elas, preste atenção nos objetos cujos nomes apresentam alguma sílaba com a letra S. Lembram que na nossa última aula nós falamos sobre as sílabas que tinham iniciais com S, letras iniciais com S, né? Sílabas iniciais com S e sílabas finais também com S. Então, vamos continuar aí nesse mesmo caminho de atividade, ainda se lembrando das letrinhas com S, tá bom? Circule as diferenças que você encontrar. Então, pessoal, aqui é pura observação, tá? Pura atenção e observação. Vocês vão olhar os dois desenhos e circular as 7 diferenças que vocês encontrarem. Lembrando que eles vão apresentar alguma sílaba com S. Já tem uma dica boa aí para vocês conseguirem fazer, né? Eu sugiro, segundo ano, que vocês circulem aqui o segundo quadrinho, tá bom? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá, ó. Circulem esse quadrinho aqui, ó, que é para estar fazendo o círculo. Estão vendo, ó? Circulem esse daqui. Observem esse e vejam o que tá de diferente e circula aqui embaixo, tá bom? Circula nesse segundo aqui que é mais fácil. Certinho? Depois que nós acharmos os 7 erros, nós temos lá na atividade seguinte, olha lá. Após encontrar as diferenças, registre o nome dos objetos que estão diferentes nas duas imagens. Então, circulei, vou ter que lembrar o que tá faltando lá e escrever o nominho. Lembrando que essas diferenças podem ser na cor, no tamanho, no desenho, tá bom? Então aí vocês vão encontrar o que tá diferente aí da primeira foto para a segunda e aí vocês vão escrever o nome. Por exemplo, se o ursinho lá da primeira foto tiver diferente do ursinho da segunda, eu vou colocar aqui o ursinho, escrever o nome do objeto, tá bom? E assim por diante. Aí, logo após essa atividade, que é muito tranquilinha, né? Muito gostosa até de fazer, nós temos aqui o nosso ponto de chegada, segundo ano. Olha lá. O que é aqui nessas atividades? Nós teremos que relembrar aqui o que nós já estudamos, tanto lá em produção quanto em português. Vamos fazer aí um resumão, uma revisão de tudo que a gente viu até agora, tá bom? Então, olha lá. Ponto de chegada. Vamos relembrar o que estudamos neste capítulo? Número 1. Sobre a linguagem utilizada nos relatos pessoais. Fizemos relatos pessoais essa semana, né? Até apresentamos. Complete as lacunas corretamente usando as palavras do quadro. Então, observem lá. No quadro, nós temos as palavrinhas informal, situações, destinados, formal e público. Então, eu vou ler aqui e encaixar elas aonde elas mais combinarem. Então, tá escrito assim, ó. Os relatos de experiência pessoal ou simplesmente relatos pessoais podem apresentar linguagem Opa, quase falei a resposta. Olha só, eles podem então apresentar que tipo de linguagem? Que palavrinha combinaria melhor aí com isso? Com o que a gente aprendeu sobre os relatos?
Informal, situações destinadas formal ou público. Depois que vocês escolherem as palavrinhas, risquem, olha, que fica mais fácil para vocês saberem as próximas de serem usadas, tá? Vão riscando, usei informal, usei situações, então aí risca, porque aí você vai fazendo também um joguinho aí de eliminação, tá bom? Caso você tenha mais dificuldade de fazer, tá bom? Então é só você ir lendo o texto, olha lá, os relatos de experiências pessoal ou simplesmente relatos pessoais podem apresentar linguagem, já quase falei agora há pouco, dependendo da, lembra que eu falei que é como se fosse a roupa? Dependendo da, a gente põe uma roupa mais bonita? Ou usa um chinelinho havaiana mesmo em casa? Então, é essa daí a dica. Dependendo do para qual eles são, os relatos pessoais descrevem o ou o que elas fazem? Marcantes vivenciadas por uma pessoa. Então, é só encaixar as palavrinhas aí dentro desse textinho, tá? Muito fácil. Qualquer coisa, temos plantão de dúvida amanhã, certinho? E lá no nosso Meet também a gente tira as dúvidas se vocês tiverem. Lembrando que o Meet da nossa semana de hoje, da nossa semana, é às 9h30, tá bom? A gente só teve aula às 8 na terça e na quarta, tá bom? Então, temos lá, a número 2. Pinte o quadrinho que apresenta a afirmativa correta. Qual aí está dizendo uma verdade? Vamos ver? No primeiro quadradinho aqui está dizendo o seguinte, vamos ver se é verdade ou não, ó. Os relatos pessoais podem ser apenas escritos. Eu só posso fazer relato escrito, não posso fazer oral. Isso é verdade segundo ano, hein? Pensem bem, hein? Tá muito fácil. E o segundo retângulo tá dizendo assim: os relatos pessoais podem ser orais ou escritos. Qual dos dois é verdade? Pinta aí o que tiver a resposta corretinha, o que tiver aí falando o que nós estudamos sobre os relatos, tá bom? E na número 3 nós vamos fazer uma coisa muito simples que nós já fizemos, que é o seguinte, olha lá. Separe as sílabas das palavras a seguir, depois copie na última coluna com letra cursiva. Apenas aquelas que apresentarem a letra S no início ou no fim de alguma sílaba. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro quadro aqui, ó, nessa primeira parte e vou fazer a separação de todas essas palavras aqui. Vou separar sapo, vou separar telefone, vou separar tênis, vou separar a palavra rádio, ok? Tudo aqui, cada um na sua linha. Depois aqui, eu vou tentar escrever de letra cursiva apenas as que têm letra S no início ou no fim da sílaba. Então, vocês vão ter que olhar aqui, pessoal, ó, palavrinha por palavrinha. Essa palavra aqui, ó, sapo, começa com S. Então, eu tenho que escrevê-la lá na frente, no quadrinho de letra cursiva. Agora, e telefone? Começa ou termina com S? Não, então eu não tenho que escrever, eu deixo em branco, tá bom? E assim eu vou fazer com as outras. Eu só vou escrever no último quadrinho as palavras que iniciam-se ou terminam com a letra S, certinho? Muito tranquilas a nossa aula de português de hoje, hein? Muito fácil, acho que vocês vão fazer aí de olho fechado. E foi essa a nossa aula de hoje, muito gostosa, né? Rapidinha, só coisinha tranquila para fazer. Então, até amanhã, né? Na nossa aula de artes e no nosso fan date, né? No nosso dia divertido, tá bom? Um beijo e até mais.